Agora a gente fala sobre as comemorações do Dia Internacional do Consumidor. Será que a gente tem o que comemorar? Vamos falar quais são as novidades sobre esse assunto aqui no Revista. Roda o VT. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor surgiu da luta do movimento de defesa do consumidor no país, que começou a vigência de uma lei que se fortaleceu com a criação do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo. Um dos maiores avanços nessa área é garantir que o consumidor tenha igualdade, liberdade, respeito e outros princípios garantidos. Um exemplo disso foi a liminar concedida pela Justiça Federal em São Paulo, que proíbe as companhias aéreas de cobrar pelo despacho de bagagens. Outro caso diz respeito ao direito do consumidor de serviços como internet, telefone fixo e TV por assinatura, suspender temporariamente os serviços em caso de viagem ou se for passar um longo período longe de casa. Mas para que esse poderoso mecanismo funcione, todo consumidor deve estar bem informado sobre os seus direitos e seus deveres. É isso que vamos ver agora aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o doutor Anis Kfouri, que é advogado e presidente do Instituto Orgulho de Ser Advogado e Defesa da Cidadania. Bem-vindo ao Revista. Tudo bem, querido? Bom dia. Tudo bom? Prazer estar aqui de novo, prazer, viu? É tudo nosso. Dá um bom dia para o telespectador também, maravilhoso. Telespectador que é consumidor. Que é consumidor e, tá muito e que é cidadão. Nesse papo, com toda certeza. Sem dúvida nenhuma. E tem que colocar nossos direitos em prática mesmo, hein? A gente pode dizer que desde 91, quando começou a valer o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, a gente percebeu avanços? Muito. Para o consumidor? Muito. Aliás... Fez realmente a diferença? Foi um marco na vida do consumidor? Aliás, estava falando com o pessoal da produção aqui. Aliás, parabéns a toda a equipe da produção da Gazeta, que faz um trabalho fantástico e que às vezes o telespectador não vê, mas tem um bastidor aqui. Parabéns a toda a equipe. E eu comentava isso. Porque quando eu comecei a advogar, o Código do Consumidor ainda era novo, era muito recente e a população não tinha ciência. Então a imprensa teve um papel fundamental na difusão do que é o Código do Consumidor e hoje o cidadão sabe dos seus direitos. É isso que a gente precisa. Nós tivemos uma lei que mudou muito, avançou muito, mas nós temos muito para melhorar. Ainda o consumidor tem muitos problemas. E a imprensa tem esse papel de ajudar na cidadania. Por isso que a gente fica muito contente em fazer esse trabalho. E o consumidor também não pode ficar quieto, né? Achando que, porque a justiça é morosa, eu não vou entrar com reclamação, porque vou demorar para receber, vou demorar para ter isso resolvido, no fim a receita fica mais cara que o bolo. Não, gente, a gente tem que correr atrás dos nossos direitos. Tanto é que eu quero começar falando de um assunto que está muito recente agora também nos noticiários, que é a cobrança para as bagagens despachadas que a ANAC autorizou que as companhias aéreas fizessem essa cobrança. Algumas entraram na onda, outras não. No fim das contas, o consumidor chiou tanto que a justiça resolveu barrar, né? Por enquanto. Mas claro que cabe recurso, vamos ver aonde vai terminar essa história realmente, né? Só que a justificativa era a seguinte: precisamos cobrar porque isso já é modelo de outros países que estamos trazendo para cá, isso já acontece em países de primeiro mundo. Só que lá fora, isso realmente resultou num desconto na passagem aérea. Aqui no Brasil, o que ia acontecer? As passagens iam continuar pelo mesmo preço e a gente ia pagar a mais pela bagagem. Isso é cobrança abusiva, né, doutor? Olha, aqui a ANAC andou mal. A ANAC andou muito mal. A Agência Nacional de Aviação Civil, faço aqui uma crítica pública, acho que essa é a visão da sociedade. Está errado. Por quê? Primeiro que a ANAC edita uma resolução. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor que no mundo é um dos melhores. A gente inspirou, inclusive, legislação de outros países. A gente tem complexo, às vezes, de achar que a nossa legislação é pior. Não, nós temos uma legislação avançada. No caso das bagagens, eu quero colocar aí para o telespectador, quem sabe o preço de uma passagem aérea? Porque cada hora que você liga, o preço é um. Exatamente. Então, como que eu posso saber qual que é o valor do desconto? Se for de manhã é um preço, se for de tarde é outro, se for de noite é outro, você liga, 10 minutos depois já mudou o preço. Exato. Então, assim, se você pega um táxi, você sabe que tem bandeirada 1, tem bandeira 2, e você sabe mais ou menos quanto você vai gastar. Agora, quando você contrata um transporte, é lógico que ele pode ter uma oscilação, mas a gente não sabe sequer o preço máximo. É verdade. Então, como que eu posso garantir que vai ter um desconto se eu não sei nem o preço regular, se o preço oscila tanto? Então, essa cobrança da bagagem vai gerar mais confusão, nós vamos ter até um problema maior em relação à violação dos direitos do consumidor, e a ANAC, que devia trazer um equilíbrio, acho que errou. Tanto é que a Justiça concedeu uma medida liminar, ainda não é definitiva, mas tem uma medida liminar que impede a cobrança dessa tarifa e, portanto, valem as regras anteriores. O que diziam as regras anteriores?
cada passageiro tem direito a levar até 23 quilos de bagagem pessoal. Em voos nacionais. Em voos nacionais e 32 2 volumes de 32 nos voos internacionais. Tem que tomar cuidado sempre que compra o bilhete para ver se tem a possibilidade, às vezes, de bagagem extra ou não. Dependendo da tarifa, pode. Mas essa bagagem mínima é obrigatória. Agora, por enquanto, tem uma decisão da Justiça que suspendeu a aplicação desse artigo da lei. E se isso começar a valer de fato, a gente vai se sentir ainda mais lesado, né? Afinal de contas, a questão da alimentação já foi suspensa. Hoje em dia nem aquele amendoim que dá azia não tem mais, né? Aí teve a questão também das cadeiras, ficaram cada vez mais juntinhas. Não cabe o joelho de uma pessoa um pouco mais alta por ali. Aquela posição de impacto que eles colocam no cartão ali para você ver das situações de emergência, você não consegue fazer nem virando para o lado, né? Daqui a pouco vão cobrar para usar o banheiro, só falta isso. No voo, o senhor pagou, tem cartão? Não tem cartão, o senhor tem que aguardar chegar. Você já imaginou que situação complicada? Então, assim, o que é modelo lá fora muitas vezes acaba não acontecendo aqui, porque a gente não vê de fato a redução no preço da passagem aérea, como você muito bem pontuou, né? Mas se isso começar a entrar em vigor, tem outras mudanças que também vão acontecer, né? Na relação aí entre a empresa e o consumidor, não é? Na verdade, eles editaram uma resolução, a resolução 400, e aí ele altera algumas normas. Uma delas, também acho muito questionável, e quem tiver problema vai ter que, infelizmente, recorrer à justiça se isso vingar, é que se houver extravio da bagagem, a companhia aérea tem até 7 dias para devolver a mala. Se muitas vezes você fizer uma viagem de negócios em que você vai, por exemplo, eu viajo para fazer audiência, eu viajo para fazer uma palestra, de um dia para o outro, você precisa de uma roupa, extraviou a roupa, alguma coisa, você tem que esperar 7 dias até chegar a mala, você já foi na viagem, já voltou. Até porque se você foi de avião, presume-se que é uma viagem, às vezes, muito curta, e principalmente em voo nacional, ponte aérea. E o que a legislação estabelece 7 dias que a empresa tem. Mas eu lembro aqui, se você tiver prejuízo por conta disso, perder um evento e tal, sempre vai caber o direito à reparação, o direito à indenização, porque a portaria, a resolução da ANAC não é superior que a lei. As pessoas não sabem isso. A ANAC falou, é lei. Não. A ANAC ela é um órgão administrativo, ela é um órgão da estrutura e nós temos um Congresso Nacional que fez a lei. A lei sempre vale mais. É por isso que o juiz deu a liminar, dizendo que essa decisão, esse julgamento da ANAC, né, não teria essa validade nesse momento. E ainda com relação às companhias aéreas, no Brasil a gente fica ainda mais refém dessas resoluções, porque ao contrário do que acontece fora do Brasil, existe muita concorrência. São muitas empresas aéreas oferecendo o mesmo serviço. Então você tem realmente liberdade de escolha e a concorrência faz com que o consumidor não seja lesado. Aqui a gente tem pouquíssimas empresas. Então é praticamente um cartel. Se rolar um combinadinho ali, vamos começar a cobrar pela bagagem agora? Como é que você vai falar contra, né? Ainda bem que a justiça está do nosso lado, pelo menos. Aliás, eu sempre digo isso. Por mais defeitos que possam ter, a morosidade que a gente combate, tenta contribuir com a justiça é a última instância em que o cidadão tem como garantia. Por isso que a gente defende muito o papel do advogado, por isso orgulho de ser advogado, e o papel do judiciário, dos juízes, que é a garantia última. Quando o cidadão não tem mais para quem recorrer, ele vai ao judiciário. Então a gente nunca pode perder a esperança no nosso poder judiciário. Tá certo. Agora vamos falar também sobre um direito que muitas vezes as pessoas não sabem que tem, né? Sobre a suspensão de serviços de telefonia, de internet, de TV a cabo também, por um período que você não vai utilizar aquele serviço. Porque é muito injusto, né? De repente você passa um tempo fora da sua casa, você não está utilizando, por exemplo, a água, você paga o que você consome, né? O gás, você paga o que você consome. No caso desses serviços citados aqui, você sai para viajar, ficar um mês fora da sua casa e continua pagando mesmo sem utilizar. Então eu tenho a possibilidade de suspender temporariamente esse serviço sem custo? Tem a possibilidade, como por exemplo internet, televisão, todos esses serviços que você tiver, você viajou, ficou um mês, 2, 3 fora, você pode pedir a suspensão dos serviços. E aí, Regiane, qual que é a dica? É importante que você entre em contato com a operadora desse serviço, com o prestador de serviço, faça o pedido formal, informe o período que você vai ficar fora e, portanto, isso é baseado, inclusive, tem até uma lei no estado de São Paulo, uma lei específica que permite e facilita esse mecanismo. Pode ser tanto por telefone, de acordo com o que a lei prevê, tanto por telefone quanto pela internet. Então tem que ser criado mecanismos para que você possa suspender ou cancelar esse serviço. O que tem que tomar cuidado é no caso de energia elétrica, porque se você pede o cancelamento, tem o corte. E aí tem a taxa de religação, pode envolver um pouco mais de burocracia, até por conta operacional. Mas serviços como internet, outros que não precisam desse liga e desliga da mesma maneira, você tem essa possibilidade legal assegurada. E tem uma outra dica, queria aproveitar aqui, Regiane, que eu acho que é interessante, que é a mudança da data de vencimento.
Ah, tá. Tem como a gente fazer alteração dessa data, de acordo com a nossa conveniência? Muito. Pode mudar e as pessoas não sabem. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa recebe lá no 5º dia útil e chega a conta de luz vencendo no dia 3. Todo mês ele vai pagar com multa. E você não precisa pagar essa multa. As empresas são obrigadas a fornecer algumas datas. Começo do mês, meio do mês, fim do mês, e aí você escolhe aquela que for melhor para você. Então, se a data da sua conta não for adequada àquilo que você precisa, você tem o direito de ligar na concessionária e pedir alteração. Tem muita gente que não sabe, diz, mas a minha conta vem sempre dia tal e eu pago com multa, eu pago com juros. Então, escolha aquilo que você tem que fica melhor para você. É um direito que está assegurado na lei, muita gente não sabe. Vamos lá para a pergunta do pessoal das ruas agora? Quem quer saber aqui mais sobre direito do consumidor é o André. Pode rodar. Bom dia, meu nome é André. Eu gostaria de saber, em caso de troca, o que vale? O valor pago na nota ou o valor que a loja está cobrando do produto no dia? Tá aí uma boa pergunta, né? Porque às vezes a gente compra um produto na promoção, você pagou com desconto. Aí quando você vai trocar, você não sabe se ele vai colocar o valor maior, que normalmente ele é cobrado, ou o valor que você pagou naquele dia. Ou dá sorte do inverso, né? É. Você pagou mais caro, chega no outro dia, está na promoção. Então... O direito do crédito é pelo valor que você pagou, é o valor que está na nota fiscal. Então, se você comprou uma peça, pagou R$100, você tem um crédito de R$100 que você pode trocar em outra mercadoria. Então, sempre, por isso que é importante pedir a nota, a garantia da nota, para que você possa ter o valor que você pagou pela mercadoria. Tá bom. Roda a pergunta do Orlando. Próxima aí. Oi, meu nome é Orlando. No caso de defeitos, quem é responsável pela troca ou conserto do produto? A loja ou a fábrica? E aí, tem uma questão de data aí, Tem. né? O que o Código do Consumidor estabelece é o seguinte, a responsabilidade por caso de defeito é do fabricante. A loja, via de regra, numa prática comercial, ela estabelece, abre na hora. Então, quando comprar uma mercadoria, já abre na loja. Se você puder, já testa na loja. Porque se tiver algum problema, você nem retira aquela mercadoria. E se for entrega na sua casa, quando chegar o entregador, também já dê uma olhada. Se tiver algum problema, você não é obrigado a aceitar. Veio com defeito, não está funcionando, está lascado, devolva, porque assim não começa a contar o seu prazo de garantia. Agora, se você já recebeu o produto e ele deu defeito depois, você pode reclamar aí direto no fabricante. E o fabricante, na assistência técnica, tem que promover o conserto daquele produto. Regra geral, ele tem um prazo de 30 dias, entre 7 e 30 dias. Se for estabelecido entre você e a empresa um prazo diferente, vale esse prazo. E aí, se a empresa ainda assim não resolver o seu problema, você tem o direito a pegar o dinheiro de volta, a cancelar aquela compra. Comprei um produto, estava rodando, está dentro da garantia, deu problema. Eu vou na assistência técnica, eles têm que arrumar. Não consertaram, eu posso cancelar a compra e exigir o meu dinheiro de volta a devolver na mercadoria. Tá certo. Bom. Antes da pergunta da Márcia, aqui na tela, eu tenho outra Márcia aqui, a Márcia Guiducci. Beijo, minha linda. Ela tem uma pergunta para você, pergunta que com certeza é dúvida de muita gente. Prestador de serviço pode cobrar por um orçamento caso não realizarmos o serviço? Eu acho isso. O orçamento uma prática muito comum, é uma prática comum, mas não pode cobrar. Orçamento, na verdade, o Código do Consumidor diz que você tem o direito a receber um orçamento por escrito. E vai além, diz mais. Quando você vai fazer, por exemplo, uma troca de peça num carro, numa reforma na casa, se o orçamento não discriminar que a peça é usada, é reciclada ou coisa do gênero, presume-se que aquele orçamento envolve uma peça original. Ah, mas eu vou colocar uma peça que é recondicionada. Pode, mas aí no orçamento tem que constar. Então o orçamento é um direito do consumidor, porque senão a pessoa chega lá e cobra quanto ela quer. Eu tenho direito a ter orçamento para ter o direito de opção se eu quero ou não fazer aquele serviço. Portanto, não pode cobrar o orçamento tem que ser por escrito, tem que ser de maneira clara e precisa, e se usar alguma peça que não for original, tem que constar expressamente, senão a regra geral é de que é uma peça original. Então o que o consumidor pode fazer para se proteger? Denunciar a empresa que está fazendo a cobrança de orçamento e simplesmente se negar a fazer o orçamento com ela. É uma prática do comércio. Quanto mais a gente começar a exigir os direitos, as empresas vão adotar essa postura. Porque eles começaram a fazer, vamos ver se cola. Colou, porque hoje em dia todo mundo faz. O orçamento é um direito do consumidor. Absurdo. Você tem direito a receber a informação do que você está comprando. Eles cobram caro. 50, 100 reais, às vezes uma visita na tua casa para ver o que a sua máquina de lavar tem. Um absurdo, gente. Obrigada pela pergunta, viu, Márcia? Vamos ver a pergunta da outra Márcia agora aqui? Pode rodar. Meu nome é Márcia, eu gostaria de saber como funciona a garantia do produto. Posso pedir a troca no caso de defeito? Bom, as Márcias estão mandando bem nas perguntas aí. Bom, posso. Vamos esclarecer isso. Comprei um produto, está com defeito.
O que o código estabeleceu? Regra geral, existe um prazo para o fabricante tentar consertar o problema dele. Então, ele errou, pode ter um defeito de fábrica, então a lei dá 30 dias, via de regra, como regra geral, para ele arrumar isso. Qual é o prazo que você tem de garantia? No caso de bens não duráveis, 30 dias. No caso de bens duráveis, 90 dias. Comprou geladeira, televisão, fogão, 90 dias. A partir daí, se a empresa, em 30 dias ou no prazo estabelecido, não resolver o problema, você pode mandar um terceiro consertar e cobrar esse valor da empresa, deduzindo, ou devolver a mercadoria e, a partir daí, receber o valor em dinheiro. Essa é uma dica. Outra regra, Regiane, importante aqui para o consumidor, é que se você comprar pela internet ou comprar por telefone, você tem direito à desistência. E aí a devolução independe de defeito e o prazo é de 7 dias. Tá. Então, para resumir, se comprou pela internet ou telefone, pode devolver em 7 dias sem ter defeito. Tá. Se comprou pessoalmente, tem a possibilidade de devolver se não resolverem. A Elaine tem uma pergunta para você aqui no nosso Insta, ainda voltando ao assunto aí das aeronaves, com relação às bagagens. Ela está falando sobre bagagem de mão. O que fazer se dentro da aeronave não tiver espaço? Porque hoje já falta espaço para todo mundo, que agora com essa história, se começar a valer, começar a viajar com bagagem de mão, vai chegar naquele tamanho, aquele padrãozinho que as próprias companhias estabelecem, né? Passou naquele crivo, beleza. Mas em algumas aeronaves não cabe as malas de todo mundo, as bagagens de mão. As companhias são obrigadas a condicionar todas as bagagens ou despachar o que não cabe sem custo? Olha o que diz a resolução. Ela diz que o passageiro pode levar a bagagem de mão até 10 quilos. Aí ele vai levar a bagagem dele de mão, tem algum problema de superlotação, não consegue, e aí tem uma regra de segurança de voo. Então, o comandante da aeronave, ele pode, ou a empresa aérea, se isso comprometer o voo, ele pode estabelecer normas para a segurança do voo. Por exemplo, tem muito peso de um lado e coisa do gênero. Então, o que a resolução diz é que pode sim a empresa limitar. O que nós entendemos pela legislação é que se ele não conseguir levar a bagagem de mão, a empresa tem que transportar aquilo no bagageiro sem nenhum custo adicional. Sim. Ele pode sim alterar por uma questão de segurança de voo. Sem mandar para o Havaí a sua mala. Sem dúvida nenhuma. Se mandar para o Havaí, tem que mandar você junto de férias. Manda junto, né? Aproveita. Aí o passageiro pode valer a pena. De repente a gente vai para o Havaí, mas tem que ter volta, senão fica só lá. Já pensou? Aí não dá, né? Tá certo. Vamos agradecer então mais uma vez a presença do Dr. Oniski Furi, que é advogado e presidente do Instituto Orgulho de Ser Advogado e Defesa da Cidadania. Vou deixar um site aqui também para você fazer contato, orgulhodeseradvogado.adv.br, orgulhodeseradvogado.adv.br. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Parabéns a todos os consumidores e todos os advogados, né? Também especialistas nessa área. Muito obrigado. Consulte sempre o seu advogado, isso é importante. Obrigada. Até a próxima, doutor.